Abrir as nossas Bíblias para João capítulo 3. É um texto bem conhecido, mas vamos pegar só 2 versículos mais ou menos para comentarmos, porque eu gostaria de ser mais breve, porque para os irmãos que estão em casa, os irmãos sabem que não é tão fácil como os irmãos que estão aqui na igreja. Tem algumas coisas que às vezes nas nossas casas, às vezes as crianças e tudo mais. E então, nós vamos abreviar, vou procurar fazer isto. É difícil, mas vou procurar ser mais, sintetizar mais aqui e ter em menos tempo do que, às vezes, nós temos nos cultos normais. João, capítulo 3, começando do versículo 1 e vamos até o versículo 10. Que nos diz a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor já nos deste a graça de conhecê-la, ou conhecer esse ensinamento, e também já tocasse em nossos corações, e nos desse, ó Deus, o privilégio de termos aceitado o teu Filho amado como nosso único e suficiente Salvador. Graça te damos, ó Pai, que hoje podemos te adorar em espírito e em verdade, entendendo que o Senhor é o nosso Deus e o único Deus. Pedimos, ó Pai, por todos que estão ouvindo também a Tua palavra, que estão participando do culto conosco, aqueles que já são Teu servo, que o Senhor nos ajude a sermos mais fiéis, aqueles que ainda não o são, que o Espírito Santo também possa falar nos seus corações, e eles venham, ó Pai, a fazer uma aliança com o Senhor. Pai Celestial, nós pedimos por todos os que se encontram enfermos. Ó Deus, tem misericórdia, restaura, ó Deus, a sua saúde. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto todos são importantes, ó Deus, para os seus familiares. Tem misericórdia, consola também, ó Deus, os corações de todos aqueles que perderam seus entes queridos. Pois nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, aqui nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que muitas vezes, todos já ouviram e já aprenderam de Deus sobre este assunto.
Mas cada dia que nós abrimos a palavra do Senhor e lemos, é como se nós estivéssemos abrindo e lendo a primeira vez. Porque a cada dia o Senhor Deus fala conosco de uma maneira diferente. A cada dia o Senhor Deus fala conosco de uma maneira diferente. Porque a cada dia também nós precisamos de um ensinamento diferente. E por isso Deus fala conosco conforme o que nós precisamos ouvir naquele dia. E aqui, irmãos, nós vemos um homem culto, um dos mais sábios em Israel naqueles dias. Nicodemos, que era fariseu, doutor da lei, ele era membro do Sinédrio, como se fosse a corte, a Suprema Corte do nosso país. Era um homem que tomava decisões, julgava. Lembra que o Senhor Jesus Cristo foi levado ao Sinédrio para ser julgado. Então, era um homem que tinha autoridade. E ele, às vezes, era acostumado com estas palavras de elogios. Eu, às vezes, tenho assistido algumas sessões do Congresso Nacional. Eu vejo sempre que aqueles deputados ou senadores se dirigem uns aos outros. Às vezes, eles chamam de excelência, e tece uma série de elogios uns aos outros. Talvez Nicodemos estava acostumado com aquele ambiente, né? De elogios. Apesar de tudo que ele falou a respeito do Senhor Jesus Cristo, era verdadeiro. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz as maravilhas, os milagres maravilhosos que tu fazes, se Deus não for com ele. São verdades, eram verdades, são verdades aquelas palavras. Porque os milagres que ele, quem sabe, até tenha conhecido muitos daqueles que foram curados, que algumas vezes o Senhor Jesus Cristo mandava que eles fossem até lá mostrar para os fariseus, por exemplo, os leprosos que eram curados, mas cegos de nascença que foram curados, paralíticos, homens, pessoas que nasceram já do ventre sendo paralíticos, e o Senhor Deus curou. Eu me lembro daquele homem que nasceu com a mão mirrada, né? O braço fininho aqui, a mão toda fechada aqui, e ele curou aquele homem, mandou aquele homem abrir a mão, e a mão ficou igual a outra, o braço normal. Coisas que só Deus pode fazer, porque foi uma criação. Deus recriou os membros daquele homem, restaurou, e ele ficou novo. E Nicodemos ouviu falar muitas vezes, quem sabe tenha visto pessoas que ele conhecia ali, doentes, e que foram curados. Coisa que ele falou, que só Deus, só sendo de Deus, para fazer coisas tão maravilhosas como esta. Mas o Senhor Deus conhece os nossos corações, irmãos. O que nós falamos nem sempre é o que nós pensamos. Ainda hoje, o irmão Hélio, pela manhã, ele ensinando aqui, ele disse que a nossa reputação
é o que nós mostramos para as outras pessoas, que as pessoas veem através das nossas atitudes lá fora, com outras pessoas. Mas o nosso caráter é aquilo que nós realmente somos. É aquilo que a minha esposa sabe, meus filhos sabem, os irmãos mais próximos, assim, que convivem comigo no dia a dia, sabem. Esse é o caráter. Então, o Senhor Deus conhecia o coração de Nicodemos. E ele falou todas essas coisas, e eu acredito que ele, por ser um fariseu, um doutor da lei, um mestre na religião judaica, pensasse em sua mente, em seu coração, que o Senhor Jesus Cristo ia falar para ele: olha, você já está no caminho certo. Você já está justificado. Você já é salvo. Continue trabalhando. Talvez ele esperaria essas palavras, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo, como já falamos, estou repetindo, conhecendo o coração dele. E aqui nós vemos, continuando ali do versículo 10 em diante, vamos ver que o Senhor Jesus Cristo falou que ele não estava acreditando no que ele... Realmente ele não acreditou no que o Senhor Jesus Cristo falou. E o Senhor Jesus disse a ele: olha, necessário vos é nascer de novo. Então, irmãos, vamos meditar um pouco nessas palavras. Como nós já falamos aqui, Nicodemos, acreditamos que era um homem que tinha um caráter irrepreensível. Era, como já falamos, um doutor da lei, um fariseu, um dos principais dos judeus. E, como já falamos também, eles achavam que poderia já ser aprovado pelo Senhor Jesus Cristo, porque era correto em todos os seus deveres. E, além de tudo, reconheceu o Senhor Jesus Cristo como vindo de Deus. Mas só reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus não é suficiente para sermos salvos. Crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, vindo de Deus, não é suficiente. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo disse que até o diabo crê e estremece, mas não muda de atitudes. Precisa receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua alma. Foi o que o Senhor Jesus disse a ele. Em outras palavras, que ele precisava se converter, passar por uma transformação espiritual, nascer de novo. Versículo 7, não te maravilhes de eu te dizer necessário vos é nascer de novo. E ele disse, como pode ser isto? Como pode ser isto? Porventura, terei que voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse, o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe-se de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas o que me chama a atenção é quando o Senhor Jesus disse a ele, deixa eu ver aqui, irmão, só para vocês acompanharem aí. Que o Senhor Jesus Cristo disse a ele aqui, no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel,
e não sabe estas coisas? Por que o Senhor Jesus disse a ele, irmãos, essas palavras? Porque ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas. E o profeta Ezequiel já falara do novo nascimento, verdade? O profeta Ezequiel já falara do novo nascimento. Vamos abrir as nossas Bíblias aí para Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 27. Abra a sua Bíblia aí. Ezequiel 36, 25 a 20, versículo 25 a 27. Vê aqui o que diz o Senhor Deus falou aqui através do seu profeta Ezequiel. Disse o Senhor Deus: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Mas aqui no versículo 26 ele fala do novo nascimento. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo. Está vendo? Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observarei. Aqui em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, o Senhor Jesus Cristo falou de um novo nascimento, de uma transformação introspectiva, uma mudança de mente, de espírito e de alma. Tirarei o coração de pedra. Aqui está falando aqui de uma mudança na alma. E te darei o meu espírito. E o Espírito Santo fará com que andareis nos meus caminhos. Purificarei com água pura, que significa a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus perguntou para Nicodemos: como sendo tu mestre em Israel e não sabe isto? Olha vendo aqui? Porque já estava escrito sobre a redenção, sobre a transformação, sobre o novo nascimento, sobre uma nova vida com Deus. E ele segue falando ali, se os irmãos continuam lendo lá em João, ele fala, eu estou falando das coisas materiais, de coisas que você poderia entender, você não entende. Como você ia entender se eu falasse das coisas espirituais? Então, como crerias, quer dizer? Você não crê? Como crerias? Então, é uma prova que, até naquele momento, Nicodemos não cria nas palavras que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Por isto, era necessário que ele passasse pelo novo nascimento, pela transformação que já o profeta de Deus, que Deus já havia falado através do seu santo profeta, o profeta Ezequiel. Então, meus amados, aos olhos de Deus, mesmo aquele homem que aos olhos dos homens era um homem santo, era um santo homem, correto em todos os seus atos, visto como uma pessoa íntegra, e realmente era, mas aos olhos de Deus ele era um pecador, que precisava da salvação que só Jesus Cristo pode dar. Por quê? Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo 20 de Romanos 3, por isto, ninguém será justificado diante de Deus, ou diante dele, pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Está vendo aqui? Está vendo? Por isto, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Os fariseus achavam que eles mereciam serem salvos pelas obras que praticavam. E aqui a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque a única coisa que a lei nos mostra é que nós somos pecadores e que ninguém pode chegar a uma altura de santidade, uma posição de santidade aonde ele poderá cumprir todos os requisitos que a lei de Deus impõe. Dessa maneira, a única coisa que a lei refere-se é que nós somos pecadores, perdidos, afastados de Deus e carece da glória dele, carece do perdão que só Jesus Cristo pode nos dar. Que bênção! Mas graças a Deus, meus amados, que o Senhor Deus, olhando para as nossas imperfeições e vendo que não havia um que tivesse condições de ser salvos pelas suas obras, pelos seus próprios merecimentos, o Senhor Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Abra suas Bíblias aí, para Mateus capítulo 9, 10 a 13, versículo 10 a versículo 13. Mateus capítulo 9, 10 a 13. O Senhor Jesus Cristo, olhando desde os céus, ele viu que não havia em nós nenhuma condição de sermos salvos pelo nosso merecimento. Enviou o seu Filho amado. E ele disse aqui, em Mateus capítulo 9, do versículo 9 a 13, 10 a 13, todos abriram aí, pode ler aí em silêncio. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Mateus, eu estou em Marcos, só um pouquinho, irmãos, estava procurando o livro de Marcos, mas é Mateus. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 9, 10 a 13, que nos diz aqui, o Senhor Jesus Cristo disse: Mateus, capítulo 9, vamos começar do versículo 9 até o 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa,
chegaram muitos publicanos e pecadores. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, dentre todos eles, não havia um que não fosse pecador. Mas os fariseus, como estamos vendo aqui, eles se julgavam pessoas já santas. E o Senhor Jesus Cristo disse que entre eles não havia um, mas, pela graça de Deus, este foi o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Que, filho? Sim, irmão Hélio está ali falando que, nesse caso, estava se cumprindo o que está escrito em Oséias, capítulo 6. Exato. O Senhor Jesus Cristo citou a eles, que está no profeta Oséias, capítulo 6 e versículo 6. Então, o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos. Por este mesmo motivo que ele disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e precisa passar pelo novo nascimento, pela transformação, e ser uma nova criatura. Tito, capítulo 3, versículo 4 a 6, nos diz a palavra de Deus ainda sobre esse mesmo assunto que o Senhor Jesus Cristo falou com Nicodemos. O celular está com problema aqui. Então, mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, estou repetindo aqui, está dando continuidade ao que o Senhor Jesus Cristo falou ali, que os sãos não precisam de médico, mas os perdidos, e para isso ele veio, para que todos fossem salvos através da sua graça. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, como o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus.
Fico pensando quando o servo de Deus, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a Tito, ele fala que pela sua misericórdia ele nos salvou, porque pelo amor, o grande amor de Deus, ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, e pela sua misericórdia ele perdoa os nossos pecados e esquece. Por isso que aqui a palavra de Deus se refere a esse assunto, que ele não foi pelas nossas obras de justiça que nós fizemos por merecer sermos salvos, mas pela misericórdia de Deus, que ele não olha para o nosso merecimento, não olha para as nossas obras, ele olha para o sacrifício do seu Filho amado na cruz do Calvário, pelo sangue dele derramado, que nos purifica de todo o nosso pecado. O Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos: você precisa passar por essa transformação que só o Espírito Santo pode fazer na tua vida. Mas, meus amados, não foi só com Nicodemos, aconteceu com todos os nossos amados irmãos que aqui estão, no dia que ouviram a palavra de Deus, no dia que entenderam o amor de Deus por eles, no meu caso, por mim, e nós olhamos para nós fizemos um exame do nosso interior e percebemos que não havia em nós nada que pudesse agradar a Deus, e nesse momento confessamos os nossos pecados ao Senhor, e Ele sarou a nossa alma, purificou os nossos corações e nos deu a graça de sermos, através do seu Filho amado Jesus Cristo, um servo de Deus. Que bênção! Eu me lembro, amados irmãos, o que diz o salmista Davi, aqui nos Salmos, deixa eu ver se eu me lembro, aqui nos Salmos 41, deixa eu ver aqui se eu anotei, nos Salmos 41, versículo 4, abra suas Bíblias. Uma das coisas que todos precisam fazer, como fez aqui o salmista Davi nos Salmos 41, versículo 4. Salmos 41, versículo 4. Se eu achar aqui na minha Bíblia, parece que está longe lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, parece, né? Salmos 41, 4. Vê o que diz o salmista Davi, aqui, quando ele olhou o seu estado diante de Deus. Ele diz: dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Em outra tradução diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sara a minha alma, porque pequei, Senhor. O humano, amados, precisa ter esse entendimento, porque a sua alma está doente, porque o pecado faz mal à alma. E o salmista disse: Senhor Deus, sara a minha alma, tem misericórdia, porque eu pequei contra o Senhor, desse mal mortal que leva para o inferno. Tem misericórdia, sara a minha alma. Olha, meus amados, todos nós fizemos esse pedido um dia, quando ouvimos a palavra de Deus, o evangelho da nossa salvação, e nós entendemos que o que Deus estava falando conosco, nós também falamos: Senhor Deus, sara a minha alma, transforma-me, dá-me a graça de ser um servo do Senhor. Eu quero ser só apenas servo, sabe? E o Senhor Deus ouviu as nossas orações,
perdoou os nossos pecados, sarou a nossa alma e nos deu esperança, esperança de vida eterna. Que bênção, né, irmão Júnior? Que bênção. Olha, amado, só Deus pode fazer isto conosco. Sara a nossa alma. E quando nós ouvimos a palavra, acreditamos nela, a nossa vida, a nossa alma é purificada, é lavada, é transformada e é nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Aqui em João capítulo 15, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então, amados, a palavra de Deus é a água que purifica os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma, e nos dá condições de viver conforme a vontade do Senhor. Em João capítulo 1, 1 João 1, 7, nos diz também que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Finalmente, Atos capítulo 3, versículo 19. O Senhor Deus nos diz aqui na sua palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Falamos há pouco tempo, e pelo amor, o Senhor Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, pelo amor que Ele tem por nós, o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida para ser, seu corpo para ser crucificado. Pelo poder do Espírito Santo, Ele ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra do trono da graça, e pela sua misericórdia, Ele perdoa todos os nossos pecados e nos purifica de todas as nossas iniquidades, e faz com que nos tornamos filhos de Deus, salvos pela sua graça, remidos pelo seu sangue, e nos dá a esperança de um dia viver com Ele nos céus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Não existe nenhum outro caminho pelo qual possamos chegar diante da face de Deus, a não ser através do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por Ele nós podemos receber essa tão grande bênção, que é o perdão e a salvação da nossa alma. Prezados amigos, se tem alguém que está nos ouvindo nesta noite, em qualquer lugar, é o que o Senhor Jesus Cristo quer para você. Nicodemos, ele queria receber de Deus talvez uma palavra de apoio pelas coisas que ele fazia, achando por ser um homem correto em todas as suas ações, ele merecesse a salvação. Mas o Senhor Jesus Cristo disse a ele que a única maneira dele ser salvo, alcançar esta graça, é através de recebê-lo como um único e suficiente Salvador. Mas ele ensinou todos os preceitos santos àquele homem, que é os mesmos preceitos que ele continua ensinando até hoje e até a sua volta,
para todos aqueles que querem receber a Ele como um único Senhor e Salvador. Mas é uma decisão que todos nós, ou cada um de nós, podemos escolher. Falar, como disse o salmista Davi, aqui no Salmos 41, versículo 4, fazer essa oração: Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Ou então, achar que somos dignos de ser perdoado e partir para a eternidade sem esperança, sem certeza, porque só Jesus Cristo nos garante isto. Mas o que cabe a você, meu prezado, você precisa fazer, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. E você pode fazer, porque é uma escolha voluntária. Se tem alguém nessa noite que deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, faça como disse, fale como falou o salmista Davi: Senhor, sara a minha alma, eu quero ser perdoado, eu quero ser salvo, eu quero ter a certeza e a garantia da minha salvação, porque eu sei que sou pecador e só Tu, Senhor, pode transformar a minha vida. Faça isso. Aceite o Senhor Jesus Cristo e passe a ser um servo dele, abençoado, e com a maior bênção que podemos receber, que é a salvação que só Jesus Cristo pode nos dar. Que Ele nos abençoe e que Ele complete em nossos corações a sua santa palavra. Amém. Nós vamos orar, irmãos. E nessa oração nós vamos incluir também os pedidos que foram feitos pela manhã. Vamos orar pela irmã Nina, que Deus esteja curando totalmente a sua serva. Vamos orar pela irmã Helenilce, que o Senhor Deus também continue curando, que o Senhor Deus possa curar a sua serva. Vamos orar também pelos demais que fizeram o pedido pela manhã, fizeram seus pedidos. Que o Senhor Deus também esteja abençoando os filhos da irmã Marlene e a Elisete. E o Ribeiro, que pediu as nossas orações. Vamos orar, irmãos, por todos os demais também que se encontram enfermos, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde de todos, pela sua graça e misericórdia. A irmã Edneia também não está muito bem? Ainda não, Edneia? Então, vamos orar para o irmão Pieroni, orar para a irmã Edneia, que está sentindo alguns incômodos, As mãos se meio doendo assim no jeito. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor já nos deu a graça, Pai, de entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós já aceitamos o Teu Filho amado e estamos andando nos Teus caminhos. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a nunca, Deus, nos afastarmos dos Teus santos ensinamentos. Tem misericórdia de nós, Deus. Peço que o Senhor continue despertando a Tua igreja, Deus, que esse tempo de afastamento não venha também afastá-los do Senhor, mas que seja, Deus, que essa doença, Deus, possa servir para nos aproximarmos mais de Ti. E sabemos o quanto somos frágeis, Deus, frágeis, e assim, Deus, possamos clamar pela Tua misericórdia a cada momento, a cada dia, e certamente o Senhor ouvirá as nossas orações e os nossos pedidos. Pai Santo, nós pedimos agora, Deus, entregamos nas Tuas mãos todos aqueles que pela manhã fizeram os seus pedidos. Que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja sustentando, meu Deus, pela Tua graça. Pedimos pelos demais, ó Deus, que perderam seus entes queridos, ó Deus, esteja com eles. Pedimos também por aqueles que estão nos leitos de dores, ó Pai, passando por essa dificuldade tão grande. Ó Senhor, restaura, ó Deus, a saúde, ó Pai, do nosso
povo aqui, também, ó Pai, nosso país, todas as demais nações, e que também possam reconhecer a Ti, ó Deus, como um único Deus, e possam receber de Ti, ó Deus, a Tua graça, da cura, ó Deus, das suas enfermidades. Mas que eles, ó Deus, possam se preocupar com o bem maior, que é as suas almas. E possa, ó Deus, assim como o salmista Davi, também olhar para Ti, clamar pela Tua misericórdia, para que o Senhor cure também as suas almas, para poderem viver segundo a Tua vontade. Tem misericórdia, ó Deus, pois nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, está encerrado.